Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do trabalho do Centro de Referência Raio de Sol, hoje Ponto de Cultura, um espaço que nasce com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo às crianças, jovens e às famílias. Aqui na TV Alegria, abrimos esse espaço para dialogar sobre temas que iluminam vidas, fortalecem vínculos e transformam realidades. Sempre com sensibilidade, escuta e conhecimento. Compromisso com a infância. O tema do nosso programa de hoje é extremamente atual e necessário, especialmente para famílias, educadores e cuidadores. Volta às aulas e a adaptação à nova rotina escolar. O retorno à escola representa muito mais do que uma mudança de horário para as crianças, especialmente na primeira infância. Esse momento envolve emoções, inseguranças, descobertas, vínculos e desafios. Para as famílias, também é um período de dúvida, expectativas e muitas vezes ansiedade. Por isso, compreender esse processo de adaptação com empatia, planejamento e respeito ao tempo de cada criança é fundamental para garantir um desenvolvimento saudável e uma relação positiva com o ambiente escolar. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, recebemos hoje uma convidada muito especial. Gente, hoje estamos aqui com uma mulher sensível, educadora por vocação e mãe por amor, Ana Cláudia. Mas para vocês conhecerem melhor essa história inspiradora, vamos convidá-la a se apresentar. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. É uma alegria recebê-la aqui no programa Raio de Sol. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, se apresente, fale para o público quem é você. Diga pra gente. Eu sou Ana Cláudia, mãe, que eu sempre quis ser mãe. Então, antes de ser professora, eu já desejava ser mãe. Me formei em letras. Trabalhei com crianças especiais. Apesar de ter me formado em letras, eu sempre trabalhei com alfabetização. Trabalhava com português para surdo e acabei ficando. Não fiz a pedagogia por falta de oportunidade na vida, mas me sinto uma pedagoga. Olha aí! Apesar da formação em letras. Mãe de 2 crianças e como meu segundo filho, nasceu com síndrome de Down, eu me arrisquei em montar uma escola para atender as necessidades, principalmente dele. Mas percebi que outras mães também tinham essas inseguranças. Olha, gente, olha que história, olha o significado, hein? Essa entrevista com a Ana Cláudia, né? Olha, ela contando um pouquinho, né? A experiência, o que ela tem. Olha que coisa maravilhosa. E aí agora, para nós começarmos, conta para quem está nos assistindo essa noite, você falou um pouquinho da sua maternidade, que transformou, como é que isso veio, você que trabalhava numa escola, e aí agora, hoje, tem a sua escola. Conta um pouquinho como foi isso, para você enxergar de uma maneira diferente esse período com as crianças. Foi uma transformação, né? Eu era professora, já trabalhava há um bom tempo como professora. Com a chegada dos filhos, com a chegada do meu primeiro filho, já mudou, já transformou. Eu já comecei a olhar as mães dos meus alunos com outro olhar, com um olhar mais sensível. Né? Mas com a chegada do Fábio, eu falo que o Fábio ele foi a minha coragem de me arriscar um pouco mais, de avançar nos meus estudos. Eu estava estagnada, né? O professor está ali há muito tempo na sala de aula, a gente se acostuma com aquela rotina, a gente domina aquela rotina. Mas com a chegada do Fábio, eu percebi que eu precisava mudar o meu jeito de ensinar.
Porque o meu jeito, já confortável, não ia alcançar o Fábio. E não só, aí os meus olhos se abriram porque não era só o Fábio, tinham outras crianças que a educação não estava alcançando. E aí eu tive que começar de novo, estudar de novo, buscar outras formas, me redescobrir, né? Isso. Aí você relatando isso aí pra gente, agora eu gostaria que você falasse o período de volta às aulas. Costuma ser desafiador. O que muda na prática, na rotina das crianças e da família? Como que você poderia falar isso agora? As crianças estão adaptadas em casa, felizes, a maioria com rotinas mais interessantes, né, de brincadeiras, de colônia de férias, de casa dos avós, que é muito interessante, né? Então, voltar para a escola não é agradável para a criança, apesar de que para nós, pais, é melhor. A gente volta para uma rotina mais estabilizada, diferente das férias. Mas as crianças, normalmente, elas não gostam. É um período mais difícil para elas do que para os pais. Mas é muito importante que os pais entendam que essa decisão do que é bom e do que é ruim, o juízo da criança, ele está nas nossas mãos, né? Nas mãos dos adultos. Então, eles precisam reconhecer, acolher, claro, essa frustração que a criança sente, mas lembrar que são eles que precisam determinar o que é bom para aquela criança. Então, apesar do choro, se mantenham firmes, que vai ser muito bom para a criança também voltar às aulas. Olha aí, gente, é um desafio mesmo, né? Quem está iniciando a primeira vez na escola vai vendo como é que é esse momento. E quem está retornando, lembrando da outra professora e agora vai mudar. Dos colegas que às vezes mudam, né? Isso, né? E por que esse processo de adaptação é tão importante? Especialmente no berçário e na educação infantil. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? O mais importante da adaptação das crianças tem que estar, assim, o foco está nos pais, né? É muito importante que se a criança vai começar na escola, que os pais conheçam o lugar, conheçam cada ambiente daquele espaço, para que você, como responsável por aquela criança, se sinta seguro. Essa segurança, como a criança vai reagir na escola depois, ela começa em como os pais lidam com essa mudança, né? Claro que a criança quer ficar em casa, quer ficar com os pais, quer ficar na rotina dela. E a gente também quer estar muito perto dos nossos filhos. Mas você vai na escola, escolhe a escola, visita a escola e se sinta seguro. Se não sentiu seguro, procura outra. Conheça cada um dos ambientes e, principalmente, conheça o professor do seu filho. É preciso ter um vínculo entre os pais e esse professor. A gente vai dividir a educação dessa criança. Então é importante que o pai e a mãe, ou o responsável por aquela criança, se sinta seguro com essa escolha. Aí a criança, que principalmente no berçário, que eles são muito pequenos, eles vão sentir essa separação do apego, por causa do apego com o pai, com a mãe, com o responsável, mas eles também vão sentir a sua segurança com relação àquele espaço que você escolheu. Certo, isso é de extrema importância, a gente está vendo, né? Esse cuidado que os pais precisam estar olhando. Amei quando ela falou, conheça a escola, esteja lá, ande por esse ambiente e veja. Mas aí agora me conta assim, as crianças especiais, crianças com deficiência, há uma diferença? Como que você fala um pouquinho? Como que você coloca aí? Olha, a educação especial é um desafio. Falo como mãe e como professora, tem sido um desafio para nós. Nem sempre a lei está a favor, nem sempre a gente tem os recursos necessários. Os professores, eles têm buscado acolher essas crianças, mas às vezes a gente não encontra o recurso necessário que seria eficiente para aquela criança. Mesmo assim, eu insisto na tecla de que os pais, os responsáveis precisam estar junto da escola. Mesmo que não tenham os recursos, mesmo que você encontre outras dificuldades burocráticas, entre em contato com esses professores, escolham essas pessoas que vão estar cuidando do seu filho. É muito importante, porque a educação ela começa ali. Antes de virar uma lei,
antes de você conseguir algum recurso, ela começa entre o pai e todos aqueles que estão interessados naquela criança. Então, se aproxime dos professores, se aproxime da comunidade escolar para ir fazendo aquele trabalho. Cada criança que a gente consegue acolher, cada criança que a gente consegue melhorar, é um ganho. E lá na frente vai virar uma lei, lá na frente vai virar um recurso para a gente. Tá. Você está colocando aí, eu estou andando dentro de uma escola, gente, mentalmente. Mas aí me conta aqui, tem algum aspecto que você observa, que o pai pode observar chegando na escola, que ele diga assim, essa escola é a escola que eu quero para os meus filhos. Ou então para o meu filho, que tem uma deficiência, que tem um transtorno. Tem algum aspecto que você colocaria para esse pai observar? Tem. Eu diria que... Um aspecto assim, fundamental. E sim. Pessoas. Muito mais que o ambiente, o tamanho da escola, o parquinho, a grama, que enche os olhos da gente, são que pessoas estão lá. A gente consegue chegar e sentir o acolhimento quando você entra. Os professores, quem vai cuidar dessa criança precisa querer estar ali. Então você precisa, na recepção, em como as pessoas te acolhem, você sabe se aquela pessoa está feliz ou não de estar ali. E para lidar com a criança, principalmente a criança especial, você parte do lado afetivo. Você precisa ter esse lado afetivo. É muito importante que a criança, antes de gostar do lugar, ela se sinta acolhida. Então, por isso que eu repito, dê uma volta pela escola, conheça o ambiente, mas principalmente converse com quem vai cuidar. Então, o acolhimento, a pessoa que vai estar com aquela criança, é o mais importante para a educação dessa criança. Ouviram, né? Senhores pais, observem, cheguem na escola, entrem nesse espaço escolar. Participem, né? Participem e veja como seu filho está ali chegando e como esses profissionais, o acolhimento, eu falo que a inclusão não é só o professor, a inclusão é do porteiro. Exatamente. É o porteiro, é a pessoa que trabalha no lanche, são os professores, o da limpeza, são todos. Então, olhe como está a equipe dessa escola. E aí agora outra reflexão, te trazendo os desafios, né? Existe um tempo ideal para a adaptação de cada criança nesse processo que houve a diferença? Tem um período mais ou menos que a gente tem que estar observando? Olha, eu gosto de dividir o período, não é à toa que a escola é dividida também em bimestres, né? Porque a criança precisa conhecer, ela precisa ter segurança. Cada criança vai reagir de um jeito. Tem criança que é mais apegada na família, tem criança que chega na escola e dá um tchau para o pai, assim, sem problema nenhum. Mas um período de um bimestre, né, 2 meses, você tem tempo de criar um vínculo com essa criança, de conquistar o coração dessa criança, mas a gente também precisa muito da ajuda dos pais. Né? Os pais não podem chegar na porta e sofrer de deixar a criança, e ficar ali como se aquilo fosse uma coisa ruim para a criança, porque não vai ser. Se depois desse período de 2 meses, não teve melhora, essa criança não se adaptou, essa criança sofre de ficar na escola, então é hora de repensar. Às vezes ela precisa de um tempo a mais. Se o pai tiver oportunidade, ficar um pouco mais, se os pais puderem, os avós. Às vezes essa criança tem um apego emocional um pouco maior, né? Então a gente tenta uma nova estratégia para a criança. Eu acho que o período de 2 meses dá para a gente sentir essa criança, conquistar, os pais terem um pouco de paciência, né? Sim. A gente sofre com o choro dos nossos filhos, claro, mas é um período suficiente para se criar novas estratégias, para ver se deu certo ou não. Sim, você colocando aí, eu ainda estou pensando aqui. Se for o caso, nesse momento, você olhando tudinho, se for preciso, procure a opinião de um psicopedagogo, de outro profissional. Se vê que o apego
né? É muito. Então, procure um psicólogo para poder estar lhe orientando qual seria o melhor caminho. Isso. Então, Isso é muito importante. Eu vou até dar um exemplo que é da minha vida. Eu tive 2 filhos com diferença muito pequena, de 1 ano e meio. E o segundo, que veio com síndrome de Down, o Fábio, ele já nasceu nas terapias. Eu ficava só com o Thomas, que é meu filho mais velho, em casa. E de repente eu estava só em terapia, em médico, com o Fábio. O Thomas sentiu muito isso. E eu percebi, ele tinha um apego exagerado. Ele teve uma manifestação de muito choro, né? E eu procurei uma psicopedagoga e ela me orientou sobre isso, sobre o tempo que eu passava com o Thomas. Então eu precisei, não é fácil, às vezes eu fazia 10 terapias por semana com o Fábio, mas eu tive que reencaixar o Thomas na minha rotina, né? Às vezes foi uma coisa que para mim era tão simples, eu dormia com o Thomas ainda, eu que fazia ele dormir, mas ele sentia falta durante o dia. Então, uma pequena adaptação que você faz durante o dia, você resolve, porque a criança, quando ela é muito nova, ela se resolve afetivamente. Às vezes, para nós adultos, a gente não vê, deixa passar, acha que é coisa pequena. Mas um pequeno ajuste melhora todo o comportamento geral dessa criança. Olha aí. Olha, o nosso papo está bom. Vocês estão vendo aí o quanto está esclarecedor para todos nós, mas nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. Hoje, aqui, entrevistando a Ana Cláudia, falando sobre a importância da rotina do retorno às aulas. Mas antes de nós continuarmos com a entrevista, eu quero agradecer a todos os comentários, agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso programa. Continuem aí fazendo seus comentários. E eu quero aqui ler para vocês 2 comentários que eu recebi, e eu gostei. Fernando Oliveira, de Salvador, Bahia. O Raio de Sol sempre traz assuntos relevantes. O episódio sobre atividades ao ar livre foi maravilhoso. Mas nós temos outro aqui também. André Martins, Recife, Pernambuco. Parabéns ao Raio de Sol. O episódio sobre a educação emocional das crianças foi muito enriquecedor. Gratidão pelo feedback. Quem quiser dar uma sugestão de um tema, quem quiser contribuir conosco, nós estamos abertos, certo? Pode mandar a sua mensagem e a sua sugestão. Então, vamos continuar agora. Agora, Ana Cláudia, então vamos. Como a escola pode contribuir para tornar essa transição mais leve, mais segura, mais acolhedora para essas crianças e esses pais? É muito importante que a escola não evite informações, não limite informações para os pais, porque a gente está deixando ali nosso bem mais precioso. Então, quando a escola explica bem, mostra como é a sua atividade, quando a escola tem uma rotina bem estruturada, isso já passa segurança para os pais. É muito importante que a escola traga isso, não se incomode com as várias perguntas que os pais fazem, né, com esses questionamentos. Às vezes o professor, o coordenador, ele repete várias vezes a mesma coisa, mas para cada pai é a primeira vez. Então é importante que os responsáveis por essa escola, que o professor, entendam a necessidade de repetir, de explicar, de reforçar para os pais sobre a rotina, sobre a estrutura, sobre o dia a dia daquela criança. Os pais querem sentir que o filho deles é importante ali dentro, né? E de fato a escola só funciona com essas crianças ali dentro. Então, esse acolhimento por parte da escola faz toda a diferença. E aí vocês ouviram, né, senhores pais? Façam as perguntas, façam as perguntas. E aí vem, e qual o papel da família nesse processo de adaptação à nova rotina escolar? O que você poderia estar sugerindo a esses pais, sugerindo para a família? Confiança no lugar que você escolheu,
no ambiente e na pessoa, porque normalmente essa criança vai ficar diretamente com o professor, né? Precisa ter essa confiança. Você não pode passar para o seu filho essa dúvida na hora de entregar, na hora de deixar lá, falar o quanto você está sofrendo. É importante que a criança perceba que você sente saudade dela, né? Que você também gostaria de estar com ela o dia inteiro, mas você precisa passar o outro lado para o seu filho. Mesmo os bebês, é importante que os pais conversem. Ali a criança ainda não tem um entendimento pleno, mas ela já está sentindo o tom da sua voz, o seu olhar. Então, quando você explica, a mamãe precisa, o papai precisa trabalhar, ou você entende que é bom para aquela criança se relacionar com outras, não ficar só ali dentro de casa. Quantos pais, quantas pessoas têm um filho, mas não tem uma rede de apoio grande? A criança fica restrita aos adultos. Toda criança precisa se relacionar, precisa brincar com outros. Então, é muito importante essa postura também dos pais, de conversarem com a criança, de acolherem. Eu sei que você queria estar com a mamãe, eu sei que você queria estar em casa, mas hoje a gente precisa ir para a escola. Hoje você precisa fazer isso, a mamãe tem que fazer isso, o papai, a vovó, né? Quem estiver cuidando dessa criança, quem for o responsável por essa escolha, passar essa segurança, transmitir essa segurança para a criança e participar da escola, né? Não adianta deixar na mão do professor toda a resolução dos problemas da escola. É um trabalho conjunto. Lá na escola a gente brinca que é uma guarda compartilhada. Tem a nossa parte, tem a parte dos pais, né? Então a gente faz o melhor, os pais também têm que fazer. E a gente tem que se comunicar, tem que ter essa troca, porque todos nós estamos ali preocupados com a formação de um ser humano. Não é só um cuidado, não é só uma brincadeira, é a formação de um ser humano que lá na frente vai cuidar da gente. Nós vamos envelhecer e vamos precisar dos cuidados dessa criança, que depois vai ser adulta, né? A gente tem que pensar na formação de uma sociedade. Não é só o cuidado, não é só manter aquela criança viva. Olha aí, vocês estão vendo, né? Ela está dando todas as dicas como é que deve ser, né? Mas aí agora me conta um pouquinho como trabalhar a adaptação de uma criança com deficiência, com necessidades especiais, respeitando o seu tempo e suas emoções. Existe um pouquinho assim, aquele toque diferente de uma criança, vamos usar o termo normal, mas para uma criança atípica? Eu me condicionei a usar atípica e atípica. Né? Se alguns pais, se alguma pessoa sentir necessidade de falar diferente, eu peço que ela me informe. E o que eu faço, primeiro, é entender aquela deficiência. É muito importante. Tanto nós, professores, como no meu caso os dois, né? Tanto mãe como professora. Os pais precisam conhecer a deficiência. Sabe por quê? Já aconteceu de eu receber crianças surdas, que os pais não sabiam que a criança era surda. De eu receber crianças com síndrome de Down, e os pais não entenderem a limitação daquela criança. Colocar aquela criança para competir de igual para igual com as crianças típicas. É muito importante. Eu vou falar como mãe e como professora. Quando você recebe uma criança especial como mãe, a gente tem que vencer a vaidade. Claro que quando eu fui para o hospital, eu descobri a síndrome de Down do Fábio no hospital. Eu fui cheia de expectativas. A gente quer que o nosso filho seja o mais inteligente, o mais esperto e o mais bonito, né? Ele só precisa ser essas três coisas. Quando você recebe o diagnóstico de uma deficiência, ele já não vai ser isso tudo. Então, é importante olhar isso com um olhar de verdade, sem se tornar uma vítima, sem sofrer demais. Eu não vou sofrer demais, eu só vou mudar o rumo da educação dessa criança. Então, não ter medo de reconhecer a limitação e de entender daquela deficiência. Pode ser só uma deficiência física, pode ser uma surdez, pode ser uma deficiência intelectual, tanto faz. É importante que os dois lados, tanto os pais quanto a escola, entendam o que é aquela deficiência. Porque os recursos, eles vão ter que acontecer dia a dia. A gente não sabe, a gente não tem uma fórmula pronta. Vai ter que ser sendo descoberto e compartilhado entre os pais e a escola. Certo, você está falando aí, eu lembrei
Eu trabalhei um período com uma criança e ainda não havia saído o diagnóstico. E foi um período com bastante ansiedade, né? E aí eu nem conhecia a síndrome X frágil, né? E no momento que conseguiu fechar o diagnóstico, muda totalmente a dinâmica que nós vamos desenvolver o trabalho com essa criança. Então, eu acho de suma importância os pais não esconderem, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Os pais não esconderem e não terem medo de assumir. O seu filho, se a gente reconhece, se a gente entende uma deficiência, ele não é menos importante, ele não é menos capaz. Ele só vai precisar de um outro caminho, de outros recursos, né? O seu filho não vai ser tratado de maneira diminuta dentro da escola. Mas se a gente não sabe o que está acontecendo com essa criança, a gente demora muito até achar a estratégia melhor para o desenvolvimento dessa criança. É preciso poder falar de maneira clara qual deficiência, qual a necessidade, sem vergonha, sem constrangimento. Eu entendo o tamanho da frustração. A frustração que a gente sente não está relacionada ao amor, não diminui o seu amor, né? A gente ama, mas muitas vezes pelo desconhecimento da deficiência, a gente não sabe o que fazer. E não tem problema você não saber o que fazer, mas tem problema você não reconhecer que essa necessidade existe. Aí você limita a criança. Sim, aí quando vem isso, né, quando conversa, ou mesmo que você não veja claro qual é o grau da deficiência, você precisa de adaptações, alguma coisa. Você poderia falar um pouco como seria essa adaptação no dia a dia e esse conhecer, esse ciclo, hoje é uma ou amanhã e tal, estar conversando com os pais. Você poderia falar um pouquinho sobre essa adaptação de cada dia? De cada dia, né? A criança especial, ela precisa de uma adaptação de cada dia. A gente vai fazendo testes, a gente vai experimentando o que funcionou hoje. Às vezes funcionou hoje, daqui uma semana não funciona mais. Então, eu acho que o profissional que trabalha com a educação inclusiva, ele precisa estar preparado para uma mudança constante. Tem que ser alguém que gosta de mudança. Tem que ser alguém que gosta de se desafiar o tempo todo, porque a gente vai testar todos os recursos. Vou dar um exemplo simples. Eu, pessoalmente, gosto do método fônico de alfabetização. Mas a gente tem um método global, a gente tem um método silábico. E existem situações que, via de regra, eu sempre uso o método fônico, mas às vezes ele não funciona. E eu vou precisar abrir mão, né? Eu não estou considerando que um é melhor que o outro, eu estou considerando que eu gosto do método fônico, mas eu preciso estar aberta a conhecer e a utilizar outros métodos de alfabetização se a minha criança não está respondendo. Eu já tive um caso em 2007 de uma criança que não conseguia se alfabetizar. Era agosto e essa criança não tinha diagnóstico e não conseguia se alfabetizar. Foi um período em que eu estava estudando língua de sinais e eu, no desespero, comecei a ensinar língua de sinais para essa criança que não era surda. Não sei o que aconteceu no cérebro dela, que em 2 meses essa criança estava lendo. Mas primeiro ela aprendeu língua de sinais. E primeiro ela aprendeu língua de sinais. Então, essa disposição de experimentar novos recursos precisa estar no professor, principalmente que lida com crianças especiais. E o professor alfabetizador. É isso. O professor alfabetizador, ele precisa, eu falo assim, gostar de desafios. Se reinventar. Se reinventar. Eu estou vendo aqui a questão da criatividade, não ter medo de experimentar. Né? Mas ela me deu uma ideia, olha, nós fazemos um programa e nós falamos única e exclusivamente sobre a questão dos métodos de alfabetização. Vou falar bem rápido aqui. A criança que tem qualquer rebaixamento auditivo, ela pode ter dificuldade no fônico. Ele não funciona com a criança surda. Aí, ó, você está vendo? A criança que ela pode ter um leve rebaixamento intelectual, aí, para ele, o silábico já é melhor. Já funciona bem. Está vendo? Então, assim,
O professor alfabetizador, ele precisa olhar tudo isso. Ele precisa unir conhecimento, né? Eu não posso gostar só de uma coisa e focar nisso. Eu preciso conhecer várias coisas, eu preciso aumentar o meu leque de possibilidades. Senão, cada criança, cada ser humano é um universo. Eu preciso acolher. O professor, ele tem que ter esse pensamento em mente. E as mães também. Se você decidiu criar uma criança, não importa como essa criança chegou para você, se foi biológico, se não foi. Se você decidiu cuidar dessa criança, você precisa se abrir ao conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, maiores vão ser os seus recursos para alcançar o desenvolvimento dessa criança. O objetivo é o desenvolvimento da criança. Então, assim, o professor precisa estar atento e estar olhando, conversar com a direção, com a coordenação, para ver a melhor estratégia. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, tá. Uma pessoa só não forma uma criança. Não, né? Olha aí, ó, não. E aí fica a questão da contribuição da família também, né? Que não é só a escola. A família também tem a sua parcela de importância nesse processo de alfabetização da criança. Total, né? É uma balança. Esses dois lados precisam estar equilibrados. É isso. Tá. E na sua experiência? Olha, pensa bem, hein? Quais os erros mais comuns que os adultos cometem durante esse período de adaptação que vem com esse pai e essa criança? Ou mesmo na escola? Do lado da escola, eu diria que é a impaciência. Né? Não adianta você ser impaciente e não adianta você dar explicações para a criança. A criança, ela precisa de um acolhimento. Ela não sabe te explicar exatamente, mas ela não está satisfeita. Você tirou essa criança da casa dela, tirou ela da cama, às vezes da televisão, do dia dela que estava ali super estruturado. Vai levar ela para um lugar onde ela vai dividir espaço com outras crianças. Então, gente, essa criança está sentindo de verdade, ela não está te implicando, ela não está querendo te deixar estressada, essa criança está sofrendo. Nós, como adultos, sabemos que esse sofrimento não é tão grande, mas a gente precisa ter paciência com esse período de sofrimento. E os pais precisam sentir menos o choro da criança. Porque o choro da criança é um recurso. Ele vai usar esse recurso, porque ele sabe. A criança caiu, deu um grito, a gente vai correndo desesperado. Você não quer ver sua criança sofrer, nenhum pai quer ver a criança sofrer. Então os pais, eles precisam confiar na gente e sentir menos esse sofrimento. Por que é importante confiar? Eu costumo falar isso muito para os pais. Se essa criança chorar demais, eu vou te ligar. Mas o que acontece? Eu tenho câmeras lá na escola e eu já mandei flashes dessa câmera para os pais. A hora que eu fecho o portão, essa criança cala. Imediatamente. Se eu abrir o portão e ela vê o pai ou a mãe, ela chora de novo. Então, isso não é um sofrimento, né? A gente tem que, como adultos, né, usar a razão de que esse sofrimento não é tão grande assim. Se você foi na escola, tirou suas dúvidas, gostou do professor, confiou no espaço que você vai deixar seu filho, então deixa lá. Isso. Então tá bom. Olha, o papo está bom, mas nós vamos novamente para um breve intervalo e logo, logo nós voltamos. Tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. E hoje estamos aqui falando sobre a questão de volta às aulas e essa rotina que os pais têm que agora se adaptarem. Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, certo? E eu vou ler agora mais 2 comentários aqui, ó. Tem alguns que eu gostei demais, ó. Esse, João Pedro, de Belém, lá no Pará. O Raio de Sol é uma luz na educação infantil. O episódio sobre a ciência para as crianças foi super interessante. E aqui, João Pessoa, vamos lá. Renata Oliveira. O programa é sempre enriquecedor. O episódio sobre a arte do contar a história foi maravilhoso. Então, gente, ó, muitíssimo obrigada por todos os comentários. Muito obrigada pela audiência. Continue aí
façam os seus comentários, tá? Podem estar acrescentando aí, certo? E não esqueça de estar nos seguindo aí no canal, certo? TV Alegria Oficial. Agora, nós vamos continuar com o nosso bate-papo com a Ana Cláudia. Você poderia compartilhar alguma experiência marcante vivida na Casa do Bosque durante a volta às aulas? Tem uma experiência que é muito marcante de uma criança que ainda está comigo já tem um tempo. Ele chegou no começo do ano, vindo de uma escola que tinha sido fechada por um episódio de violência. Então foi uma criança que chegou com um trauma de escola, né? E essa criança chorava muito, ele teve problemas com a polícia, então era toda uma situação. Mas a gente acolheu da maneira mais afetiva possível, até porque o meu espaço, ele parece uma casa, eu mantive a aparência de casa, né, para separar um pouco da escola, e ele se deu bem. A gente teve um processo de adaptação de 2 semanas, a reação dele era sempre de muita raiva, ele ficava irado demais. Uma criança de 2 anos que tem acesso de ira, ela tá com alguma situação, né? Ela não quer te ferir, entendi, ela não quer te bater, ela não quer te agredir, ela não quer isso, ela nem sabe definir isso. Então essa criança está com algum problema afetivo. E a gente conseguiu conquistar essa criança, foi maravilhoso. Essa criança ficou, a mãe pôde voltar a trabalhar em paz, né? Porque obviamente que essa mãe ficou muito frustrada, se sentiu culpada de ter deixado ele num lugar onde ele sofreu, mas a gente conseguiu recuperar tanto a confiança dele quanto a confiança dessa mãe. E ele está com a gente lá há 2 anos, já vamos para o 3º ano que ele está lá conosco. E acho que ele nem se lembra mais dos problemas que ele teve, a gente não fica retomando, né? Mas eu acredito que ele já não seja um sofrimento mais para ele. Sim, e depois que ele passou por esse período de adaptação, a questão do processo de aprendizagem, como é que foi? Como você observou? Como no caso dele especificamente, faltava acolhimento, quando ele se sentiu acolhido, não apresentou nenhuma dificuldade de aprendizado. Mas pode acontecer, né, dessa criança ter um reflexo no processo de aprendizagem. Mas com crianças, a gente acessa normalmente pelo lado afetivo, né? A chave para você alcançar as crianças é o lado afetivo, é a linguagem deles, né? Uhum, é isso. Ai, eu parei aqui ouvindo e imaginando. Revivendo. São muitas histórias, né? E para os pais que estão nos assistindo, né, agora, que se sentem inseguros, né, que estão aí, ou que, assim, estão ansiosos, que mensagem você deixaria para esses pais? Olha, a insegurança, se vier por parte do lugar que você veio, volta na escola e pergunta mais. Se você chegou no lugar que você não se sente à vontade de passar essa insegurança, de passar e o que você está sentindo, pode não ser um bom lugar para o seu filho, né? A gente tem que ter, né? Como eu disse, é uma criação compartilhada. Imagine que os pais, se eles não conseguirem conversar sobre a educação desse filho, tem um problema aí. A mesma coisa acontece com a escola. Se você não tem essa liberdade, está se sentindo inseguro ainda, ou você retoma essa conversa, ou talvez não seja um bom lugar. E se prepare emocionalmente, porque essa criança vai chorar, essa criança vai usar os recursos que ela tem para conseguir o que ela quer, que é ficar com você, que é ficar em casa, que é ter uma rotina mais tranquila, mais folgada, né? Mas a nossa vida nem sempre comporta isso. A gente tem que estar atento ao que a gente pode ou não pode ter nessa vida. Se prepare o coração para um choro. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre mando foto para os pais da rotina das crianças. Porque eu falo que mesmo que a criança esteja rindo, os pais conhecem o olhar da criança. Tem um olhar ali que transmite. E às vezes a gente manda foto, a criança está tão feliz, está tão distraída, está tão envolvida. Isso alivia o coração dos pais. Então, fiquem atentos. As crianças dão sinais, né?
Se você passar por cima dessa birra, desse grito, dessa tentativa da criança de recuperar a rotina dela, você pode ver os comportamentos normais, naturais do cotidiano. A criança vai dando sinais. Uma tristeza que estiver fora do lugar, você tem que ficar atento. Uma irritação que está acima do normal, você tem que ficar atento. Às vezes até uma fome muito grande, a criança está escondendo uma ansiedade. Então, se os pais estiverem atentos, se os pais estiverem buscando essa conexão com a escola, não tem como dar errado. Vai dar certo. Gente, vocês viram a dica que ela deu, certo? A questão da fotografia. Tanto para você, quem está aí assistindo, se é um professor, isso pode ser uma ferramenta positiva que possa vir te ajudar. E tanto aos pais, também pode ser uma que pode ser solicitada, certo? Para você estar acompanhando. Mas, lógico, tudo nós temos que ter o equilíbrio. Não pode ser exagerado. Isso é para deixar o seu coração tranquilo, tá ok? Então, vocês viram aí a riqueza de pequenos detalhes que você tem que observar quando você vai buscar uma escola para poder atender o seu filho. Independente se seu filho tem uma deficiência ou não, você tem que estar olhando com carinho, com um olhar diferenciado para essa escola, certo? Ana Cláudia, o nosso papo está maravilhoso. Você trouxe muitos pontos assim esclarecedores. E aí, para quem está nos assistindo, ó, nós estamos aqui em Goiânia, Goiás, certo? Você poderia deixar suas redes sociais, o seu contato, ou se tiver alguma coisa mais que você queira deixar para o público, agora é o momento. Agora é a hora. Agora é a hora. A Casa do Bosque, a gente trabalha com Instagram, com WhatsApp, né? Um atendimento ali de segunda a sexta. O nosso Instagram é @casadobosquegim. E o telefone com o WhatsApp é 62 8182 4100. Nós estamos iniciando o período de matrículas. A Casa do Bosque ela não para, a gente não tem esse recesso de julho, de dezembro, porque eu entendo que muitas mães não param também, né? Continuam trabalhando. A gente não para, encerrou a colônia de férias, vai encerrar na sexta-feira, começa o ano letivo e segue. E a gente coloca sempre coisas do dia a dia, dicas, orientações para os pais que estiverem longe, pode acompanhar a Casa do Bosque, ver como que funciona. E a dica é, a criança, ela não dá trabalho. Ela é um trabalho como qualquer outro, como qualquer construção. Então a gente não pode olhar a criança com esse peso, ai, cansa, chora demais, eu não sei o que fazer. Não. É o seu trabalho. Quando você decide escrever um livro, quando você decide construir uma casa, existe um trabalho envolvido, existe uma construção, né? A gente precisa tirar o peso disso da criação de uma criança, porque a nossa sociedade vai se refletir nisso, em como você põe o peso nas crianças. A gente precisa de uma sociedade que se ame, que se respeite, né? Isso vai sendo construído a partir de como nós formamos nossas crianças. Mas você me deixou curiosa aqui agora, certo? Você poderia falar um pouquinho sobre a Casa do Bosque? Eu gosto de falar que, apesar de ser professora, a Casa do Bosque nasceu das dores de uma mãe. Aquilo que eu sentia falta, as inseguranças que eu tive quando virei mãe, eu gosto de trazer para cá. Então eu atendo, antes de tudo, a mãe, o pai ou o responsável por essa criança, né? Trazendo esse acolhimento e mostrando a parceria na formação de uma criança. Vou repetir o que eu falei, uma criança não se forma, você não educa uma criança sozinha. E sabe o que eu percebi? Que as mães têm tentado trazer para si toda a responsabilidade da formação de uma criança. Você não vai suprir toda a criança em todas as necessidades dela. Então, faz bem para nós, para a nossa saúde mental, para o nosso tempo, a gente dividir essa formação das crianças. E é muito importante você escolher bons parceiros para formar. É um ser humano, né, que a gente está formando. É um cidadão, é alguém que vai construir, que vai continuar nosso futuro lá na frente. Então, a Casa do Bosque, ela busca isso.
entender essas dores das mães, mães que precisam trabalhar, às vezes elas não queriam. Mães que precisam descansar, tem hora que essa mãe precisa dormir, e isso não é uma vergonha. Mães que querem se cuidar e às vezes não tem tempo, não tem importância. A Casa do Bosque quer dividir com as mães essa responsabilidade desse ser humano que vai cuidar da gente lá na frente. Sim, sim. Você já trouxe um pouquinho aí, mas tem mais algum diferencial? Já trouxe que é a questão da colônia de férias, que vocês trabalham em julho. Tem mais alguma coisa de diferencial que a Casa do Bosque oferece? Eu acho que está no nome, é ser uma casa. Olha. Eu fui criada na rua, na casa dos vizinhos, na casa dos avós, e eu entendo que hoje as crianças não têm mais isso. Eu não deixo meus filhos na rua, eu não deixo eles terem essa vivência na rua, a gente tem medo. Então eu quero que a Casa do Bosque tente recuperar um pouco disso, né? De ser uma casa onde as crianças se encontram, onde as crianças dividem experiências, onde elas têm momentos de aprendizado ali entre elas, né? E aprendendo também uma rotina, pequenos detalhes, sentar à mesa, comer direito, pedir licença, tudo isso a gente vai ajudando a criança a se formar. Então, a Casa do Bosque, ela é inicialmente assim, o mais importante dela, é uma casa. É uma casa que vai dividir a responsabilidade e a educação dessa criança com a casa dos pais. Você recebe do berçário até que... Hoje eu recebo do berçário até 5 anos e 11 meses, né, que é a educação infantil, mas a gente também faz tarefa de casa com crianças até 12 anos. Às vezes os pais, e é uma coisa que eu falo sem julgamento, muitos pais não têm paciência de fazer a tarefa de casa. Não é maldade também dos pais, você vem de uma rotina de preocupação, de estresse no trânsito, de tanta coisa, chega lá, você tem que escrever sobre minhas férias. O pai não dá conta, né? A paciência ele já deu. Então, a gente faz a tarefa de casa com as crianças num ambiente tranquilo, preparado para isso. A gente ajuda no estudo para a prova, que às vezes, dependendo da série, a gente já está tão longe daqueles ensinamentos, daqueles estudos, que a gente também se confunde. Então, a gente faz a tarefa de casa com as crianças do Fundamental 1. Do Fundamental 2 já precisa ser mais específico, então a gente atende até o Fundamental 1. Sim, é o contraturno, né? O contraturno. Tá, então você atende da educação infantil, do berçário, até 5 anos e 11 meses, isso. E algumas crianças no contraturno. Isso. Né? Fundamental 1, que vocês auxiliam nas atividades, né, diárias, tarefas de casa, acompanhamento escolar. Isso, sempre ajudando os pais, né? Como auxílio dos pais. Tá, então. Então, olha aí, gente, é uma oportunidade de vocês estarem conhecendo aí a Casa do Bosque. Tá. E aí, assim, vocês viram, vocês podem estar buscando a Casa do Bosque para estar dando apoio a vocês. Tem alguma atividade mais interdisciplinar que vocês fazem ou não? A gente faz práticas motoras com as crianças, um mini circuito que no processo de aprendizagem é importante que a criança também tenha atividade física, oxigênio o corpo, né? E a gente está buscando parceiros, professores, porque a gente quer incluir música e alguma luta para essas crianças, para diversificar o aprendizado. Nossa, olha aí, gente, uma oportunidade ímpar. Vocês viram aí, né? E aí, façam essa reflexão para o atendimento de seu filho. Independente de qual a idade do seu filho, independente se ele tem limitações ou não. É de extrema importância que você olhe para esse filho que está aqui e você faça uma projeção nele no amanhã. E tudo depende das suas ações no dia de hoje, das suas escolhas. O programa Raio de Sol de hoje nos lembra que a volta às aulas, um processo que exige escuta, paciência, afeto e parceria entre a escola e a família. Aprendemos que a adaptação à nova rotina escolar não é apenas sobre horário e regras, vocês viram muito bem isso, né? Mas sobre vínculos, confiança, segurança emocional e acolhimento.
Através da fala da Ana Cláudia, ficou claro que quando a educação é construída com empatia e inclusão, desde os primeiros anos de vida, ela se torna uma base sólida para o desenvolvimento integral da criança. Ana Cláudia, nossa imensa gratidão por compartilhar a sua experiência, a sua história e o seu olhar humano sobre a infância. A TV Alegria e o programa Raio de Sol estão sempre de portas abertas para você. Eu sou Maria Alvani e este foi mais um programa Raio de Sol, feito com carinho, responsabilidade e esperança. Não esqueça de hipótese alguma de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo da internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Boa noite e que nunca falte luz no seu caminho. Gratidão.